Olá, amadas e amados do canal Sua Arte Conta, como é que estão? Como é que foi a Páscoa de vocês? Espero que tenha sido a melhor do mundo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos viajar um pouquinho mais dentro do impressionismo. Quais são as duas outras influências que eu considero importantíssimas para o impressionismo? Roda a vinheta! Então, a primeira foi o seguinte: alguns pintores lá em Paris estavam um pouco cansados da mesmice que Paris estava oferecendo. Não havia nada, acontecia, nada, no ano de 1830. Então, o que eles fazem? Eles se reúnem e vão para Barbizon. Por que Barbizon? Porque estava perto das florestas de Fontainebleau. Gente. E eles queriam pintar a natureza, principalmente porque eles foram influenciados por um pintor chamado Constable. Eles começam a olhar a pintura da Inglaterra, que vai, depois eu vou contar mais para frente, que ajudou muito também os impressionistas por uma coisa tão legal que depois vocês vão entender, mesmo eles não se considerando impressionistas. Mas vamos voltar a Barbizon. Então eles se reúnem lá e formam a Escola de Barbizon. A Escola de Barbizon tinha um prédio? Não. Por que se chama Escola de Barbizon? É uma corrente, são pessoas que iam se reunindo e iam indo para lá, principalmente porque eles estavam cansados do que a França oferecia, principalmente por causa da guerra franco-prussiana, que tirava os artistas do trabalho deles, né? Então eles foram para Barbizon e se reuniram, e essa escola durou 40 anos, mas ela não era uma escola, um prédio, era uma corrente. Existe o período, como eu sempre falo, período, movimento e, nesse caso, uma corrente. Para eles, a natureza vinha em primeiro lugar. E depois, também, que eu já falei no outro vídeo, facilitou muito como é que se diz? A invenção do tubo de tinta, porque eles não precisavam levar todo aquele material para preparar a tinta, né? Já falamos sobre isso. Então, feito isso, eles foram lá para esse lugar e começaram a produzir essas pinturas, com uma diferença dos impressionistas. Eles terminavam as suas pinturas nos ateliês. Mesmo assim, no começo, eles atraíram a atenção de 3 grandes impressionistas, nada mais, nada menos do que Renoir, Monet e Sisley. Ele é menos conhecido, Sisley? Mas depois eu vou fazer questão de fazer um vídeo sobre ele e vocês vão ver que tem um trabalho muito bom de Sisley. E eles vão para lá e começam a produzir os seus quadros. Só que os impressionistas, eles queriam fazer a coisa na hora, ali, sem ir para o ateliê e terminar. Não, eles chegavam com a tela, produziam direto na tela, e se preciso fosse para pegar o mesmo horário, eles voltavam no dia seguinte, no mesmo horário, para pegar a mesma luz. Uma loucura, né? Mas era isso que eles faziam. Então a Escola de Barbizon foi muito importante para a arte impressionista.
temos a segunda influência. Lembra do intercâmbio que eu falei no outro vídeo? Sim. Mas eu vou precisar contar uma história para vocês entenderem como é que isso chegou nos olhos dos impressionistas. Muita gente fala de uma exposição, mas isso chegou bem antes. Vamos lá. Lá no Japão, havia, desde 1603, uma família de shoguns que se chamava Shoguns Tokugawa. O que é o Shogun Tokugawa? Shogun é um grupo de militares. E esse regime que tinha no Japão era passado de militar para militar da mesma família, por isso família Tokugawa. E aí, gente, começa no começo do século XIX o quê? Era feudal, não dava mais, eles estavam fechados para o comércio, então eles começam a lutar uma corrente começa a lutar contra os Tokugawas, e o que acontece? Começa aí em 1867 a Era Meiji, que é são imperadores. E esses imperadores, eles basicamente tomam conta dos feudos, não existem mais senhores feudais. E abre-se o comércio para a América e para a Europa, ok? Feito isso, os chás que vinham para cá, vinham com pequenas gravuras. Essas gravuras elas tinham uma diferença, porque os japoneses tinham se inspirado até então na arte chinesa de 5.000 anos, que é uma arte mais rebuscada, com mais detalhes, com mais componentes, e eles queriam simplificar, começar a mostrar o dia a dia do povo japonês, com muita simplicidade. Então, eles começaram a simplificar. Como não foi aceita pela classe tradicional japonesa, foi feita para embalagens de chá. E quando chegava aqui, quem começou a olhar? Por exemplo, Manet começou a se encantar com aquilo. Eles começaram a olhar. Para encerrar, para coroar, vamos dizer, essa entrada do Japão, a abertura do Japão para o mundo, em 1867, acontece em Paris uma exposição da arte japonesa, que era a xilogravura. Gente, o que é hoje uma coisa muito simples para a gente, na época era algo impensável. Você pegar um pedaço de madeira e desenhar e cavar nesta madeira e imprimir tudo o que você queria expressar ali. Então, quando os impressionistas vão ver, eles já começam a achar que eles estão um pouco atrasados. Por quê? A xilogravura japonesa, ela tinha alguns aspectos que o impressionismo estava engatinhando, e estavam há mais de 100 anos já trabalhando nessa obra. Não só com a entrada da Era Meiji. Como eu digo, a arte ela começa um pouquinho antes das coisas começarem a mudar politicamente. Eles estavam há 100 anos. E quando houve a abertura da Era Meiji, é que eles puderam mostrar. Só que já estava há 100 anos. E o que era 100 anos? Essa simplificação da arte japonesa através da xilogravura. Então, era um plano só, a natureza eram as mesmas coisas que o impressionismo. A natureza vinha como elemento principal, haviam cortes, cores puras, porque a xilogravura ela dá também uma limitação de produção, mas era incrível, o que eles conseguiam fazer era incrível, incrível. Então, a arte japonesa, ela dá um frescor, uma inovação, vamos dizer que ela ratifica aquilo que os impressionistas estavam engatinhando e que os japoneses já vinham fazendo há 100 anos. Então nós já temos algumas coisas muito interessantes sobre um artista que eu vou mostrar agora, que é a grande onda do Okusai,
o artista chama Hokusai, tá? E Monet fica enlouquecido. Tanto que e essa corrente que vem desse frescor chama-se japonismo. O impacto que a arte japonesa causa é muito clara. Dá uma olhadinha agora que eu vou mostrar nessa obra do Hiroshi. E olha a de Van Gogh. Claramente, gente, ele foi influenciado, né? Foi influenciado. Então, a grande onda, como eu vou voltar um pouquinho na grande onda de Hokusai, né? Hokusai, é a grande onda de Hokusai. Ele inspira muita coisa. Primeiro, dá uma olhada nos jardins de Giverny, que eu vou passar agora, da casa de Monet. Ele usa toda a arte japonesa para o projeto da casa dele. E vários quadros que ele pinta, já quase no final da vida, são de vertentes dessa linha do japonismo. A casa de Giverny de Monet é basicamente como é que se diz? Uma paisagem japonesa. Tanto que lá dentro e na lojinha dessa casa, hoje que é um lugar de exposição, tem quadros de origem japonesa, tem coisas para vender de origem japonesa, enfim, tudo é origem japonesa. Então, os japoneses, e outra coisa, eles não se preocupavam muito com a perspectiva, primeiro plano, segundo plano, mesmo porque quem já fez xilografura sabe que há uma dificuldade nisso, mas os japoneses já estavam há mais de 100 anos fazendo, então eles tinham uma incrível mão para a coisa. Outra pessoa, olha, outra coisa que foi influenciada pelo japonismo, e eu faço questão aqui de colocar porque é um dos compositores clássicos que eu adoro, é Debussy. Ele grava todo um trabalho que chama La Mer. Eu vou pôr 10 segundinhos aqui para vocês sentirem a influência do japonismo e mais. A capa que foi feito depois desse, futuramente no século XX, é exatamente a grande onda de Hokusai. Deu para entender? Primeiro, escola de Barbizon com seu plein air. Plein air nada mais é do que ao ar livre. E depois, o japonismo. Acabou, né, gente? O frescor estava instalado nos impressionistas. Semana que vem eu vou começar a falar dos artistas, do pai do impressionismo, que por incrível que pareça, não quer assumir essa paternidade, mas nem que assumiu a forceps, vamos por assim dizer, ok? Fico por aqui, um beijo, até semana que vem, tchau, tchau!